continuar falando do movimento das peças de xadrez. Já comentamos do movimento do peão, da torre, do cavalo e agora falaremos do bispo. Sim, o bispo. Esse que representa no xadrez o poder do clero. Então vamos conhecê-lo. O bispo tem um movimento interessante. Vamos lembrar? O peão movimenta, o primeiro movimento do peão pode se movimentar uma ou duas casas. Já falamos isso. Para esse bispo sair, ele precisa que esse peão seja movimentado, porque o bispo se movimenta em diagonal. Quantas casas estiverem disponíveis, ele se movimenta em diagonal. Então vamos lá, movimento das negras. E agora esse bispo pode vir ou para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. Aqui eu acho que você não colocaria seu bispo, né? Porque você sabe que tem um cavalo sedento, tem um cavalo aqui que pode simplesmente capturar o bispo. Você sabe também que tem um peão que pode capturar o bispo. Então, provavelmente, você que é esperto, não colocaria o seu bispo aqui. Você talvez deixaria aqui, talvez aqui, aqui, aqui ou aqui. Certo? Vamos lá. O bispo, então, se movimenta na diagonal. E como o bispo captura? Ele captura também na diagonal. Observe, vamos colocar uma peça, vamos fazer um movimento agora a vez das negras, a das brancas. As brancas movimentam um cavalo. E imagina aqui que as negras fizessem este movimento de peão. O bispo poderia capturar esse peão? O que você acha? Sim, o bispo poderia capturar o peão. Porém, ao capturar o peão, entregaria essa peça, porque o movimento agora é das negras. O cavalo poderia capturar o bispo, o peão poderia capturar o bispo, ou mesmo a torre poderia capturar o bispo. Percebe? Então, resumindo, o bispo se movimenta na diagonal, quantas casas estiverem disponíveis a ele, e captura também na diagonal. Pode ter uma peça longe que o bispo é capaz de buscá-la. Atenção para um detalhe. O bispo se movimenta na diagonal na cor que ele começa. Por exemplo, nós temos dois bispos. Um bispo inicia na casa branca. Então, ele vai se movimentar ao longo de toda a partida somente na diagonal branca. O bispo que inicia na casa preta, ele vai sempre se movimentar na diagonal preta. Ok? Não é possível trocar. Uma vez que ele começou na casa branca, ele vai somente movimentar na diagonal branca. Uma vez que ele começou na casa preta, ele vai somente se movimentar e capturar na diagonal preta. Vamos agora fazer uma revisão de todas as peças do jogo de xadrez. Começando com o peão. O peão é aquela peça de menor valor do tabuleiro, mas que pode se tornar uma dama, uma torre, um bispo ou um cavalo. Como que o peão se movimenta? O primeiro lance de cada peão pode ser movimentado ou uma casa ou duas casas. Isso fica a critério do jogador. Então, no primeiro lance, ele pode movimentar duas casas, a vez das negras, e depois ele só movimenta de casa em casa. Cada lance, uma casa. Cada lance, uma casa. Lembrando que quando o peão chega na outra extremidade do tabuleiro, ele pode se tornar uma torre, um cavalo, um bispo ou uma dama. Quem decide é o jogador. Torre. A torre é aquela peça que movimenta e captura da mesma maneira. Ela se movimenta para frente, para trás e para os lados, em formato de cruz, capturando da mesma forma. Lembrando, em relação ao peão, que nós acabamos de falar, que ele se movimenta sempre para frente, mas captura na diagonal. Então, ele é a única peça que anda de uma forma e captura de outra. Isso é importante, não pode esquecer. O cavalo é uma peça que junta a língua portuguesa com matemática. Então, a casa onde o cavalo está é a casa de número 0. E o cavalo vai se movimentar até a casa de número 3, formando a letra L. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Olha o L.
0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Então, veja que esse cavalo pode vir para estas casas e isto quem decide é o próprio jogador. E capturar, ele captura onde ele cai. Se houver uma peça negra na casa de destino, o cavalo pode capturar. Bispo. O bispo se movimenta em formato em todas as diagonais. Ele se movimenta nas diagonais. Se ele estiver na diagonal preta, ele vai se movimentar do início do jogo ao final, somente na diagonal preta. Ele captura da mesma forma que ele se movimenta. Se houver uma peça na diagonal, o bispo pode capturar. A dama. A dama se movimenta tal como uma torre e um bispo juntos. Ou seja, ela se movimenta em forma de cruz ou percorrendo as diagonais. Percebe por que a peça é de maior valor? Porque ela tem uma grande abrangência no tabuleiro. Ela se movimenta e captura da mesma maneira. O rei. O rei se movimenta somente nas casas ao lado, as casas imediatas, aquelas que estão ao lado do rei. Ele se movimenta e captura da mesma forma, com aquele detalhe que nós já explicamos. Se houver uma peça do lado do rei, o rei pode capturá-la. Porém, se esta peça estiver apoiada por uma outra peça, o rei não vai poder capturar o peão. Ele está apoiado por uma torre. Isso significa que o rei não pode ser colocado sob ataque. A gente não pode colocar o nosso próprio rei em ataque. Vamos conhecer agora o valor de cada peça do xadrez. Por que é importante saber o valor das peças? Para a gente pensar e refletir. Será que vale a pena trocar uma peça por outra? Então vamos lá. No xadrez nós temos uma unidade de medida. A unidade de medida é o peão. O peão vale 1. O cavalo vale 3 peões. Vale 3. O bispo tem o mesmo valor do cavalo. 3 peões. A torre vale 5 peões. E a dama, a melhor peça do jogo, vale 9 peões. Você percebeu que o rei está do lado de fora do tabuleiro? O rei tem um valor simbólico. Ele não entra nessa contagem. Então, quando você estiver jogando xadrez, lembre-se, o meu oponente está me propondo uma troca de um peão por um cavalo. Qual vale mais? O cavalo vale mais ou menos que um peão? O meu oponente está me propondo uma troca de um cavalo por uma torre. Quem vale mais? O cavalo ou a torre? O meu oponente me propõe uma troca de um bispo por uma dama. Quem vale mais? Ok? É sempre importante a gente se perguntar o valor da peça antes de efetuar uma troca no xadrez.